Meu cordial bom dia a todos os participantes desse congresso. Estou aqui na impossibilidade do nosso presidente, Paulo Henrique Simon, que teve um evento de última hora que o impede de estar aqui hoje. Nós estamos na condição de vice-presidente do Conselho e ele, na segunda-feira dessa semana, me pediu que eu viesse substituí-lo nessa manifestação aqui em nome do Conselho de Consumidores. Gostaria de dizer que o Conselho de Consumidores, que completou 20 anos no ano passado, em 2013, é de 1993, e nós somos compostos por 5 representantes. O presidente Paulo Henrique Simon é da Deconor, representando uma associação de moradores de Florianópolis. Como vice-presidente, eu represento a FACISC, Federação das Associações Comerciais Empresariais de Santa Catarina. O companheiro que está comigo aqui, Tairone Tonello, representa a FAESC. O Amilcar representa a Fiesc, de onde viria também um representante hoje nessa participação aqui. E o Eloy Ronald representa a FECAM, a Federação dos Municípios do Estado de Santa Catarina. Nós assumimos no Concel, representando a nossa federação, e para que os senhores e senhoras tenham uma ideia melhor, a FACISC é uma associação, uma federação empresarial filiada a nível nacional à CACB, a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, e nós temos representação em 151 municípios do estado de Santa Catarina e aproximadamente 31 mil empresas filiadas à nossa federação. O Concel começou em tempos idos, no tempo que o atual governador era o presidente da empresa, era presidente da Celesc, o Raimundo Colombo. E hoje continua, mas de 3 anos para cá, 2012, 2013 a 2014, que nós também resolvemos fazer um congresso dos consumidores. E quero aproveitar da oportunidade, porque além de eletricitários e funcionários da Celesc, todos aqui somos consumidores. Então, o congresso desse ano de consumidores vai ser de 26 a 28 de novembro na cidade de Chapecó. Então, quem é daquela região do oeste lá, inclusive a agência regional de Chapecó, na nossa visita lá, deu toda a estrutura para que possa ser realizado o congresso no Hotel Langer, em Chapecó. Quem é daquela região deve conhecer. Nós nos reunimos ordinariamente 12 vezes ao ano, no mínimo, e fazemos também reuniões descentralizadas, o Concel. E nessas reuniões descentralizadas, nós conseguimos enxergar melhor qual é a participação e qual é o anseio da população, dos consumidores, quanto à atuação da empresa. Então, posso dizer assim que ainda no mês passado, no mês de abril, nós fizemos a nossa reunião na cidade de Canoinhas e aproveitamos da oportunidade para, juntamente com pessoas da Celesc, com diretores, com engenheiros, visitar aquela nova linha de transmissão Canoinhas-Papanduva e também a subestação de energia que está sendo construída lá na cidade de Papanduva. Já tivemos em vários municípios e no ano passado, ano de 2013, tivemos 20 reuniões ao todo no decorrer do ano. Então, de 3 anos para cá, com a realização do Congresso, o Concel se tornou conhecido
e se tornou mais atuante. E nós temos uma composição hoje de pessoas muito focadas e muito comprometidas para que o consumidor tenha uma representação dentro da empresa. E também temos 3 reuniões anuais com os diretores e a presidência da Celesc para discutirmos os assuntos. Quais são os principais anseios dos consumidores? O que se espera em termos de Celesc? Nós já tivemos uma melhoria, ainda não está onde gostaríamos que estivesse, onde a população gostaria que estivesse, com referência ao call center. O call center hoje não é mais dentro da empresa, é fora da empresa, com maior número de pessoas, e o acesso se tornou mais fácil, mas ainda não totalmente eficiente, como todos gostaríamos que fosse. Há necessidade de treinamento das pessoas que atendem no call center para que possam se inteirar melhor dos reclamos quando são orientados via telefônica. Tem também essa nova estrutura do SMS, que a própria companhia comunica aos consumidores a falta de energia naquele setor. E por último, agora, desde 17 de abril, a comunicação, o acesso via internet, onde a gente pode ter, em momento instantâneo, o conhecimento de quais cidades e quantos consumidores estão desligados simultaneamente. Esses elementos novos vieram a contribuir numa situação de que é melhor para a população e melhor para a companhia também, para a empresa Celesc. O Concel é um órgão que defende os interesses dos consumidores e tem sua atuação amparada na Resolução 451 da ANEEL e em seu regimento interno. O Concel também tem um regimento interno. Tem como secretário executivo, funcionário da empresa, Rodrigo Cândido França, e como adjunto, Antônio Carlos Cussô, que até mês passado era o secretário executivo do Concel. Atendimento, nós pugnamos e ouvimos muito no interior do estado e mesmo na capital, o atendimento presencial nas lojas da Celesc através de funcionários da própria empresa, que tenham conhecimento sobre a atuação da Celesc, que conheçam as qualidades, que conheçam as virtudes, que conheçam as dificuldades com que se trabalha. Então, essas lojas de atendimento, a população, os consumidores, defendem que deveria ter um atendimento presencial pelos próprios funcionários concursados da Celesc. A ouvidoria existente na empresa, a ouvidoria que hoje funciona das 8 às 17 horas, capitaneado pelo Romualdo, existe já uma determinação de que haja uma ouvidoria emergencial durante 24 horas, durante todo o período. E não só a ouvidoria. Nós tivemos, nos últimos tempos, a determinação de equipe de sobreaviso em muitas regionais. Não tem mais todas as regionais que têm atendimento 24 horas. Muitas regionais trabalham no sistema de sobreaviso. E depende qual é o problema que dá na cidade ou no interior, muitas vezes o prazo de atendimento, no caso de interrupção de energia elétrica, ela fica muito longa, porque tem que se mobilizar primeiro o sobreaviso, até que chega ao conhecimento das equipes. Então, nós tivemos casos, agora no último verão, de interrupção por mais de 24 horas, o que de qualquer forma, inaceitável pelo entendimento dos nossos consumidores. Nós pugnamos também e ouvimos a população nesse sentido, de que a estrutura de investimento da empresa ainda
embora tenha melhorado, ainda é precário, e que esses investimentos não sejam somente em redes de distribuição, em subestação, mas de modo muito especial nos eletricitários, nos funcionários da Celesc, por uma qualificação, todos aqueles que queiram progredir na carreira possam fazer melhorias para que eles possam ter uma atividade melhor ainda do que já tem no momento. Nós não ouvimos, e nisso eu quero cumprimentar todos que estão nesse plenário, nós não ouvimos basicamente queixas de funcionários da Celesc. Os senhores e senhoras, via de regra, com raríssimas exceções, pelo que consta dos consumidores, prestam um bom atendimento. E isso vale a pena que o Conselho de Consumidores detalhe aqui e vos cumprimente nesse sentido. A qualificação permite um profissionalismo mais eficiente e comprometido. Em todas as ações da vida das pessoas hoje, cada um tem sua função, cada um tem seu trabalho, como foi muito detalhado na noite de ontem aqui pelos que usaram da palavra, mas é necessário que nós consigamos uma qualificação cada vez melhor. Nós aprendemos no dia a dia, aprendemos todos os dias, aprendemos com a experiência dos que trabalham há mais tempo, e há necessidade também que esses que trabalham há mais tempo tenham a humildade e a perseverança de ensinar os mais novos, os quadros que vão chegando na empresa, para que nós tenhamos uma continuidade de atuação eficiente e para que a Celesc continue sendo uma empresa pública da maneira como a população de Santa Catarina assim o almeja. Os consumidores pretendem também e anseiam para que não haja tantas ingerências políticas na composição e na nomeação de cargos dentro da empresa, que para a nomeação e para exercício dos cargos seja levado primordialmente em conta a competência técnica, o trabalho que a pessoa pode prestar dentro da empresa e que tenha conhecimento sobre a área que vai atuar. Essas mudanças, muitas vezes, com a colocação de pessoas que não têm o conhecimento na área de atuação, que vão efetivamente prestar o serviço, criam dificuldades, e eu acredito que criam muito mais dificuldade para quem com eles junto trabalha no dia a dia. Então nós defendemos uma voz mais forte ao Conselho de Administração, à presidência da empresa, para que as nomeações, tanto nas regionais como na sede central da empresa, aconteçam com menos ingerência política do que ocorre atualmente, independente de quem é o político que está no comando do Estado. Precisamos, segundo os consumidores, investimentos maciços em tecnologias de inovação e no quadro de pessoal, que é o maior patrimônio da empresa. Em todas as vezes que eu tenho me manifestado dentro das profissões que a gente exerce no dia a dia, porque o Concel é um voluntariado, não é um conselho que há remuneração, nós somos voluntários e prestamos um serviço voluntário, e isso já definido pela resolução da ANEEL. A gente sente que existem pessoas e pessoas. Existem pessoas muito qualificadas que não fazem uso de seus talentos para o bem público. E existem pessoas até com mais dificuldade, mas que abraçam aquela função que eles exercem com bastante denodo, com atitude, para que eles consigam um exercício da profissão da melhor maneira possível. E muitas vezes eu tenho um escritor da minha região lá, que foi professor universitário durante muito tempo, e ele sempre diz, brincando para nós: olha, gente, não esqueçam que um burro carregado de livros continua sendo um burro. Ele não muda. Então tem pessoas que têm
várias formações, vários cursos superiores, mas no exercício da função para onde eles estão capacitados lá, eles não exercem com aquela determinação, com aquele denodo, com aquele empenho, com aquele companheirismo e com aquela, principalmente, atitude. O que nós vemos em nossas reuniões muitas vezes? Quando se assiste a alguma apresentação na Celesc, é tudo lindo, maravilhoso, nos data show que são apresentados. O problema é essa maravilha chegar na ponta da linha, onde tem atuação nas regionais e nas cidades. Lá que reside o problema. Os planos são lindos, mas a atitude para implementar esses planos que deixam muito a desejar. Isso nós sentimos no dia a dia e ouvimos também dos consumidores que nos procuram. E hoje são muitos consumidores que nos procuram, via telefone, via internet, através das regionais da FACISC. A FACISC tem 12 regionais espalhadas pelo Estado e muitas vezes eu vou nas reuniões das regionais para falar sobre a representação que a gente tem da federação no Conselho de Consumidores. E não são feitos muitos questionamentos, alguns válidos. A gente sabe que a empresa também tem compromissos com as resoluções da ANEEL e muitas vezes não pode fazer da forma como o consumidor gostaria, até por vedação legal, que não é possível de ser atendido. Mas nós gostaríamos que, desde a ouvidoria, os problemas fossem analisados com mais flexibilidade, com mais diplomacia, porque nós temos já exemplos de países onde as ouvidorias são independentes, não são ouvidorias com funcionário ligado na empresa. Não se sabe qual é o melhor modelo, mas evidentemente que o ouvidor, o quadro de ouvidores é vinculado à empresa e muitas vezes ele tem essa percepção de defender muito a empresa e pouco o consumidor. É o que a gente ouve no dia a dia das situações que vêm. E mais, também quero dizer a vocês que os investimentos, e nós tivemos até a necessidade de ir até a ANEEL, nós fizemos uma reunião lá em Brasília, na ANEEL, porque havia sempre a percepção de que a empresa não poderia investir muito onde não tem muito retorno econômico dos investimentos. E nós somos de opinião, e a população também, e questionamos esse modelo, porque se nós não investirmos onde hoje não tem uma atividade econômica forte, e a agricultura, que o Tairone vai falar depois, é uma indústria grande também, e que tem um movimento econômico muitas vezes até maior do que o comércio, do que a prestação de serviços, do que a indústria, nós temos que investir para que aquelas populações saiam daquela condição e tenham uma condição melhor. E para que nós consigamos agora, fazer um trabalho de levar, especialmente linhas trifásicas ao interior, que já existe essa grande necessidade, nós tivemos um plano do governo federal, Luz para Todos. Mas só que esse agricultor que recebeu Luz para Todos, ele começou a expandir o seu negócio. Começou a comprar motores, começou a comprar equipamentos que precisam de linha trifásica. E hoje, para ele conseguir essa linha trifásica, ele precisa participar economicamente, com até 60% do custo da obra, para que ele tenha linha trifásica na sua propriedade. Então, nós estamos em contato com o Congresso Nacional, com o próprio Ministério, com o Governo Federal, com a ANEEL, para que haja programas de investimento em linhas trifásicas para o interior dos nossos municípios, onde há necessidade, onde há uma demanda de carga maior
no momento, no dia de hoje. E nós temos 3 pontos básicos com grandes dificuldades. Um aqui no sul do estado, em alguns municípios aqui do sul do estado, outro no Planalto Norte, onde está sendo construída aquela linha de transmissão Canoinhas-Papanduva, e outro no oeste do estado, que também precisa de investimentos muito fortes. E se nós não investirmos, se a Celesc, eu falo nós, se a Celesc não investir, cada vez mais aquela população vai deixar a sua terra natal e vai procurar horizontes no litoral, em cidades maiores, vai inchar a periferia das cidades e vai ter uma qualidade de vida muito menor do que tem hoje, na sua localidade. Então nós precisamos do trabalho de todos e principalmente de recursos para que nós consigamos. E a gente entende que a Celesc, como empresa, não tem esses recursos sozinhos. Então o Conselho de Consumidores, junto com todas nossas representações políticas, empresariais, temos que atuar para que haja programas onde nós possamos expandir esse movimento rumo a quem necessita de energia, não só de luz. E isso é sumamente importante. E gostaria, para não me alongar, de dizer e citar e pedir licença ao nosso presidente, nosso 15º Congresso de Consumidores do Brasil, que aconteceu na Fiesc no ano passado. Não sei se alguém dos senhores, das senhoras, esteve lá. E lá nós tivemos uma palestra do presidente que eu queria retratar ao final, também como nosso pensamento. Quando a velocidade da empresa é menor que o crescimento econômico, ela perde competitividade e perde participação. Então, há necessidade de que a nossa empresa Celesc continue sendo competitiva e, como eu disse no meio da minha fala, há necessidade de que nós zelamos pelo maior patrimônio da Celesc, que são os seus funcionários, que são os seus diretores, que são os eletricitários e também são mesmo os aposentados, se me permite, que tem uma grande parcela de possibilidade de orientar os que estão na ativa de hoje. A todos vocês, sem me alongar, eu muito obrigado e fico à disposição para todas as perguntas que me forem feitas. Depois dessa explanação bastante esclarecedora, vamos dar continuidade ao debate. Agora com o Tairone, como já foi dito, que é da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e é o representante no Conselho de Consumidores da Celesc. Bom dia a todos. Cumprimentando o Geraldo aqui ao meu lado, eu cumprimento todos os empregados da Celesc e as entidades que estão organizando esse encontro. E, em nome do presidente da FAESC, o senhor José Zeferino Pedroso, em meu nome, lógico, eu agradeço ao senhor Jair pelo convite e de estar aqui hoje podendo conversar um pouquinho com vocês e passar um pouquinho da experiência que nós temos aí como consumidores do meio rural em relação ao serviço que a Celesc presta no nosso estado. Então, nesse sentido, é interessante a gente falar primeiro que Santa Catarina, de acordo com os últimos dados do censo do IBGE, ela está entre os 6 estados maiores produtores de alimentos do país. Nós temos uma média aí de 6.250.000 habitantes e desse total 16% vivem no meio rural. Então vocês vejam que realmente temos uma quantidade considerável de consumidores nesse meio que é um pouco mais sofrido em termos de serviço, de prestação de serviço, de distribuição de energia, pelo histórico de relação da empresa com o próprio consumidor, que a gente vai falar um pouquinho mais ali para frente. E é importante a gente cuidar dessa parte da distribuição de energia elétrica no interior, porque em termos de área, especificamente, Santa Catarina é o primeiro estado do país em termos de produção por área. Então nós temos que cuidar muito da questão do agronegócio. Nós temos muitas famílias no interior que estão perdendo alguns filhos para a capital, para o litoral.
Então a gente tem essa preocupação de manter o agronegócio, manter a agricultura familiar forte, e para isso a gente precisa também da energia de qualidade chegando nessas propriedades. Como foi falado ontem à noite por algumas lideranças e pelo Dr. Herman também, o pessoal do campo também quer ter acesso ao conforto que nós temos aqui, né, nas grandes cidades. É o ar-condicionado, é um aquecedor, é um chuveiro melhor e por aí vai. Então isso tudo, além da automação, do investimento em tecnologia e tal, na produção rural, também sobrecarrega demais a rede. E nós sabemos de todo o histórico de dificuldades que tem em termos de investimento e o padrão de ação, tanto da empresa quanto do próprio consumidor, que a gente também precisa reconhecer a parcela de culpa, vamos dizer assim, do consumidor também na sua relação de consumo com a Celesc, acabou por afastar a empresa do consumidor rural. Essa é a visão que nós temos. Ao longo dos anos, a conduta ela foi nesse sentido de afastamento, porque se tinha uma dificuldade, as demandas chegavam, por exemplo, até a federação encaminhava, muitas vezes a empresa dava a resposta que podia ou que julgava necessária, ou a melhor que podia dar, e isso tudo foi gerando esse afastamento. Então, desde 2011, a gente teve uma incumbência aí do presidente Pedroso de tentar mudar isso, de tentar melhorar essa relação, porque para Santa Catarina, para os consumidores, é interessante que a Celesc tenha qualidade, preste seu serviço com qualidade, que se mantenha pública e dos catarinenses. Então, a gente começou a fazer um trabalho um pouco mais direto e próximo da diretoria, através do conselho, e no início a gente sentiu uma certa dificuldade. Essa distância que a gente sentia como consumidor lá na ponta, ela refletia um pouco ali no conselho também como conselheiro. Então a gente tentou através de ofícios, solicitações de reuniões, levando os problemas que eram apresentados aí para a federação, e a coisa aos poucos foi melhorando. Nós tivemos aí uma série de ações junto ao conselho no ano 2012, mobilizando os consumidores rurais. Nós fizemos um trabalho específico, já que o Dr. Herman citou as regiões, a gente pode falar como o Planalto Norte, que era realmente uma situação bastante delicada, onde a própria empresa ela reconhecia que existia um certo vazio elétrico naquela região, mas ela já nos apontava, vamos dizer assim, indícios, ela nos mostrava que ela estava consciente, estava ciente que queria melhorar aquela situação e estava tentando viabilizar isso. Então, nós, como conselheiro ali do conselho, todo o conselho, e através das nossas federações, procuramos ajudar nesse sentido, dar um pouco de força aí para toda a diretoria, todos os envolvidos nessa mudança de atitude, esperando a melhoria que precisava chegar para aquele pessoal. Para vocês terem uma ideia, a coisa estava tão ruim, a relação estava tão deteriorada, que já existia lá na região Planalto Norte, por exemplo, com os produtores de fumo, uma ideia de que não adiantava mais procurar a Celesc, que não tinha mais o que ser feito, tentava ligar, não conseguia, achavam que não eram ouvidos, então eles esperavam a safra acabar, perdiam a grande maioria do fumo, porque não conseguiam usar as estufas, né, que faziam toda a secagem, e aí entravam na justiça com pedido de indenização, e isso girava em torno de 6, 7 milhões ao ano. E isso foi, durante uma década, o padrão de ação lá naquela região. Isso só com a cultura do fumo. Nós ainda temos outras culturas aí no estado, que já foi comentado ontem à noite também. A produção de leite, frango, a pecuária de corte. Então, tudo isso a gente começou a pensar, poxa, não é justo o produtor trabalhar de sol a sol, esperar a sua safra, a colheita, na hora de ganhar o dinheirinho lá do seu esforço, ele perde a produção e, ao mesmo tempo, entra com ação contra a Celesc. A Celesc, por sua vez, não pode fazer nada, tem que pagar se houver uma condenação. Vai entrando esse passivo no histórico da empresa e vira uma bola de neve. E aí a coisa não anda e a empresa fica inviável. E o consumidor lá na ponta não tem melhoria nenhuma. Então, a gente começou a fazer um trabalho junto com a atual diretoria. Tentamos trazer os produtores rurais daquela região mais para próximo
da presidência mesmo, os diretores que estão sempre presentes, e tentamos fazer algumas ações emergenciais já para a safra do ano passado, tentando minimizar um pouco esses prejuízos. E, ao mesmo tempo, conscientizar o pessoal de que, ao adquirir uma estufa, por exemplo, eles também têm a obrigação de estar informando a empresa, temos que fazer a nossa parte também, não adianta a gente só cobrar da Celesc e também não fazer a parte como consumidor. E tivemos algumas boas respostas já nessa safra. A gente tem a satisfação de ver a tranquilidade no olhar lá dos nossos produtores, aonde eles conseguiram ver a mudança na postura da empresa quando ela colocou mais equipes de plantão na região para tentar atender as emergências que ocorriam. Foi feito um trabalho muito bom e criterioso de poda, de roçada. Então, assim, a gente tentou, com o que fosse possível, com o que era possível à época, melhorar ou minimizar aqueles problemas que todos os anos eles enfrentavam. Ao mesmo tempo, a gente conseguiu notar também a melhoria na questão do atendimento aí com call center. A gente recebeu muitas ligações com o pessoal surpreso, até às vezes não acreditando que a Celesc estava informando a eles, através do SMS, lá no interior, que olha, faltou a luz na sua região, tal, ou depois avisando que voltou. Então a gente teve uma resposta muito positiva nesse sentido, né? E a gente tem que reconhecer, então, na atual gestão da empresa, essa mudança de comportamento, né? Era um comportamento que vinha ocorrendo há algum tempo e a gente sabe por uma série de fatores. E hoje a gente consegue ter essa liberdade, a gente tem uma porta, vamos dizer assim, aberta com a diretoria, e todo esse trabalho do Conselho, da Federação, dos próprios consumidores, ele está resultando agora no quê? Num retorno para a sociedade através do gerenciamento da empresa, através do plano aí de metas, de investimentos, onde a gente tem vários locais aí do estado, como na região oeste, aqui na região sul, o Planalto Norte, que precisam de investimento, e já tem verba aí, a princípio, alocada para isso. Então existe essa esperança, e como o Dr. Herman falou, a gente teve lá na região Planalto Norte, que era a nossa maior preocupação, podemos ver ali as linhas já quase prontas, a ampliação das subestações e as novas que vão ser feitas lá, mais uma outra subestação ali entre Irineópolis e Canoinhas para os próximos anos, que também vai facilitar muito, vai melhorar muito aquela região. Então a gente tem que reconhecer que a empresa teve algumas falhas, mas está procurando melhorar, e ao mesmo tempo os consumidores também têm a sua parcela de culpa, né? A gente está tentando botar isso também na cabeça dos nossos consumidores rurais, que eles precisam também fazer a sua parte, até para que isso tudo, tanto a atuação da empresa quanto a atuação do consumidor, reflita no trabalho dos empregados, porque a gente também sabe como é difícil para o empregado, às vezes que está uniformizado, chegar lá na propriedade para fazer um trabalho, alguma coisa assim, e muitas vezes o agricultor já está tão brabo com a Celesc que ele nem quer saber de ver o funcionário, já xinga, já manda embora, não deixa entrar na propriedade. Então a gente está tentando mudar tudo isso, e com essa atitude da Celesc em reconhecer e procurar melhorar e trazer para perto os consumidores que estão prejudicados, eu entendo que todos têm a ganhar, os consumidores, a empresa e os funcionários. Então, assim, de maneira bastante breve, o Dr. Herman já falou bastante coisa que talvez eu pudesse ter tocado, mas eu quero novamente agradecer o convite e me colocar à disposição dos senhores para conversar um pouco mais. Alguma pergunta que tiverem, fiquem à vontade para estar fazendo. Muito obrigado. Em relação à continuidade do debate, depois dessas duas falas bastante esclarecedoras, e me atrevo a colocar de que algumas pautas coincidem com as nossas pautas no nosso dia a dia, vamos dar início ao debate de fato com perguntas. A modalidade é a mesma do dia de ontem, onde quem quiser fazer perguntas, eu não vi as duas moças aqui na lateral fazendo esse... estão lá. Entregarem os crachás para as moças, e a gente vai estar chamando para fazerem as perguntas aos dois debatedores. Temos aqui
2 perguntas. Gilson, da agência de Mafra. Bom dia, eu sou da agência de Mafra, como o Geraldo falou, de Santa Terezinha. A gente tem sofrido bastante como funcionário por causa dos reflorestamentos próximo à rede. Então, eu pergunto para o representante dos trabalhadores da agricultura familiar. O que a federação pode fazer para nos ajudar a conscientizar os agricultores a manter uma faixa um pouco maior que dê segurança para as redes? Porque só o trabalho nosso, da Celesc, fica um pouquinho difícil, porque existe a legislação que permite 6 metros, mas a gente sabe que o eucalipto dá 50 metros de altura. Então, a pergunta é o que pode ser feito para nos ajudar nesse sentido a conscientizar os agricultores. Próximo é o Jair. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui os palestrantes que atenderam prontamente o convite para trazer aí o olhar da sociedade sobre o atendimento da Celesc. Mas eu queria só ser bem breve. Aqui foi falado num ponto pelo seu Herman com relação à ouvidoria da Celesc. A ouvidoria da Celesc é uma reivindicação dos trabalhadores que conquistaram através do seu acordo coletivo, e a gente reivindicava como ombudsman, né? E esse era o tema. Inclusive, fomos buscar informações, conhecimento no Estado de São Paulo, através da Folha, né, que escreve, que faz suas críticas e tem que ser independente. Então, a gente fez essa luta, né, conseguimos trazê-lo. E para ter a sua independência, conforme você mesmo mencionou, nós reivindicamos a ouvidoria, mas reivindicamos que este representante teria que ser eleito, né? Teria que ter uma eleição para sua independência, porque senão ele fica sobre a ótica da presidência da empresa, né? E muitas situações são encaminhadas dentro da ótica da empresa e não dentro da reivindicação da visão do consumidor. Então, só para termos isso aí, que é uma reivindicação que os trabalhadores aprovaram, e a gente tem mantido isso. Lamento que a ouvidoria não tenha o entendimento, no caso, quem está na ouvidoria hoje, não mas o seu coordenador, lamentar a interpretação sobre as nossas discussões. Tá? Então, portanto, eu só fazer uma crítica aqui à pessoa em função da não consideração deste Congresso, que os assuntos tratados aqui não são assuntos sérios. Tá? Então, eu queria deixar esse registro. As pessoas que estão aqui são de responsabilidade e, portanto, isso pode ter reflexo também na sua atuação dentro da empresa sobre a sua responsabilidade que tem lá. Então, é mais assim, uma cobrança mesmo, até que o próprio Conselho, né, que ele faz parte das reuniões do Conselho, né, imagino, ele faça também as suas considerações virada, né, ou seja, tendo o olhar da sociedade para atendimento dos problemas. Aqui com relação, Tairone, com relação à questão da conscientização do consumidor, ela é extremamente importante, né? Extremamente importante. Eu conheço os problemas do Planalto Norte, o meu sindicato é daquela base, né? Ali na região de Corupá, né? Nossa, né? Então, a gente tem esses problemas, a gente conhece. Mas assim, ó, qual é o plano? Porque vocês estão fazendo um trabalho no sentido de uma demanda que já aconteceu. Então, vamos tentando conscientizar os consumidores com relação à proteção da própria rede da Celesc. O caso da pergunta anterior, né? O reflorestamento debaixo das redes. É complicado. A Celesc tem problemas. Ela não consegue, mesmo querendo podar. Então, qual é o plano? Não só para essas condições, mas para outras demandas que podem advir com relação a esses fatos de reflorestamento, que hoje a gente tem muito problema com o meio ambiente. Portanto, qual é o plano, né, que a federação teria para a conscientização dos demais consumidores? Próximo é o José Klafke, de São Miguel do Oeste.
dia a todos. Quero parabenizar os palestrantes. E vem muito ao encontro, Geraldo, com perdão do teu encaminhamento, a gente tem que se alongar um pouquinho, até porque, em face também de não ter havido mais pessoas inscritas, eu me inscrevi para aproveitar a oportunidade de manifestar aquele sentimento que a gente tem lá. Então, São Miguel do Oeste é tipicamente rural, a nossa rede é rural e é monofase. Como empregado da Celesc, tenho 33 anos de casa, e o problema que o nosso palestrante levantaram, os problemas que eles levantaram, é crucial e a gente está vivendo dia a dia. Depois de 13 anos de atividade sindical, voltei para a atividade fiscal de obras. Então, a gente sente isso no dia a dia, lá no meio rural. Primeiramente, o nosso call center lá é tratado como call center. Diariamente, nós, empregados, recebemos no nosso telefone celular as ligações dos consumidores, porque não conseguem acessar ao call center. Então, fica vergonhoso para a gente, às vezes, estar lá e vem uma reclamação que não tem luz na propriedade, e a gente tem que dizer para ele, não, você tem que ligar no 0800, mas eu não consigo ligar lá. Então, isso é lastimável. Fica uma situação complicada, constrangedora para a gente. A outra questão, os ramais monofásicos são extensos. Eu tenho essa condição de dizer, porque eu cuidei da eletrificação rural nos meus primeiros 6 anos de Celesc. Então, quando foi feita a eletrificação rural, nós ligávamos num transformador de 5 kVA, 4 ou 6 famílias, do de 10 até 12, do de 15 até 20. E tem situações que ainda estão nessa condição de 20, 25 anos atrás. Hoje, nós temos os transformadores de monofase de 37, de 25, de 50 kVA. E tem propriedades que, às vezes, um não é suficiente. Tem 2 ou 3. Então, essa realidade é a nossa realidade do dia a dia. E uma outra grande dificuldade, já foi apontada essa questão do reflorestamento, ela é crônica, é uma situação crônica. No oeste tem algumas indústrias moveleiras também, né? Principalmente na região que vai margeando o rio Uruguai, com mais intensidade. E as propriedades que foram abandonadas pelos agricultores da agricultura familiar praticamente viraram reflorestamentos. E isso, a cada chuva, né, a cada vento que dá, cria um problema enorme para nós. Mas a outra questão, eu sei que o debate com a diretoria vem a posteriori, mas eu não poderia perder a oportunidade, é que hoje o nosso sistema elétrico, nós não temos mais projetistas empregados da Celesc. Então, quando a gente recebe os projetos para execução do campo, eles são anteprojetos. Só que naquela hora você já está lá, já fiz essa crítica ano passado, quando a diretoria passou pela regional, nós empregados estamos recebendo o serviço das empreiteiras. A empreiteira já recebeu o material e fez a programação, nós estamos indo lá fazer a execução com o projeto, com a obra já em fase do desligamento, para operacionalizar o desligamento e fazer a melhoria. Então, você não tem mais condição técnica de ajustar a rede no padrão que ela devia ser construída. Então, é mais um desabafo, né? Mas vem muito ao encontro. Eu sou oriundo da agricultura, meus pais ainda moram na agricultura, e esse dia a dia eu faço esse registro, né, nesse congresso, para que efetivamente, em conjunto, sou consumidor da Celesc também, em primeiro lugar, né? E em breve serei talvez só consumidor da Celesc e aposentado, né? Então, é uma realidade que a gente tem que mesmo abraçar. E, se possível for, estarei no congresso em Chapecó. As empresas distribuidoras, e são 62 no Brasil todo, empresas distribuidoras, têm que cumprir também preceitos oriundos da Agência Reguladora Nacional. Não podem simplesmente passar ao largo disso. Mas o que eu concordo que tem que haver
uma maior flexibilidade a favor do consumidor na análise, porque essa flexibilidade, essa diplomacia no atendimento vai evitar muitas demandas jurídicas contra a própria empresa Celesc, que mais adiante podem, eventualmente por decisão judicial, causar uma despesa, um prejuízo muito maior para a empresa do que se aquela questão fosse resolvida a nível de ouvidoria. E essa ouvidoria tem essa função social, de ouvir as pessoas e analisar e dar uma resposta no menor tempo, no menor prazo possível, que tem que ter. Com relação ao nosso companheiro de São Miguel do Oeste, nós temos até, e em todas as regiões, temos tido problemas com relação a empreiteiras também. E até na nossa região tinha uma empreiteira de Joinville que estava em muita dificuldade e teve que vir uma outra empreiteira de Mafra para que o serviço pudesse ser concluído. Agora, como funciona a sistemática da realização dos projetos e a execução, isso aí já é uma competência da diretoria da empresa. O conselho não tem ingerência, podemos pedir. Eu acredito que qualquer projeto que venha a ser ligado no futuro, independente de qual é a empreiteira que vai fazer o serviço, há necessidade que a parte técnica da empresa tenha conhecimento do que vai ser feito e da maneira como vai ser feito. Porque se for feito de maneira incorreta ou fora dos padrões que a empresa entende como necessárias, para isso eu creio que deve ter na empresa, não tenho esse conhecimento, mas tem que ter uma fiscalização para ver se esse projeto está sendo elaborado e ele tem ok da empresa quanto à sua realização. Se não tiver, nós estamos diante de um problema muito sério. Se a empreiteira tem autonomia para fazer da forma como bem entende e depois aparecem os problemas na hora da finalização, da realização das melhorias, então realmente nós temos que reestudar esse caso em profundidade. Gostaria até de, na medida do possível, receber maiores informações sobre esse assunto, que pode ser encaminhado ao Conselho de Consumidores, que nós vamos procurar com toda certeza atender de forma muito cordial e muito eficiente. Nós não temos força executiva, mas nós temos sido atendidos muito bem pela presidência da empresa, pelos diretores. Às vezes trocamos algumas farpas, mas esse é do meu temperamento mesmo e não é agora que eu vou mudar a minha forma de agir, mas procuro sempre respeitar todas as pessoas. E também, se discuto com alguém daqui a 20 minutos, a tempestade já passou, eu não sou pessoa de guardar mágoa de ninguém em absoluto. Gostaria de cumprimentar a todos pelas manifestações que fizeram e nas manifestações a favor e contrárias é que nós construímos um trabalho com bastante efetividade. Tem mais 2 inscrições agora e acredito que a gente possa dar por encerradas as inscrições. Vamos ver as perguntas que tem e para dar continuidade ao debate. O Gilson se inscreveu novamente, Gilson de Mafra. Possa fazer sua pergunta. Bom, agora, ouvindo as colocações, na verdade não é uma pergunta, só uma sugestão, que eu acredito até que para a agricultura familiar vai até gerar renda com isso. Se for fazer o reflorestamento, por que não fazer de erva mate, que é uma cultura que vai ser podada a cada 2 anos, não vai atingir a rede e vai gerar lucro e renda para o agricultor.
próxima pergunta. A próxima pergunta do Humberto, da agência de Tubarão. Bom dia a todos. O Humberto, da agência de Imbituba, Regional Tubarão. Eu gostaria de perguntar aqui para o senhor Herman, né, na questão que hoje está se levantando um ponto importante, que é a questão aí do investimento na área rural, né, de chegar ao trifásico lá, que todos estão precisando, realmente. Mas, além disso, eu quero ver qual é a preocupação, né, do Conselho com relação, depois da energia chegar lá, eu sinto diariamente na agência lá de Imbituba, e não é só na minha, a necessidade de um pessoal ter um padrãozinho de entrada de energia lá, financiado pela Celesc, porque tem condições de fazer isso, e às vezes se torna até complicado, que a pessoa já construiu a sua casinha, né, e não tem lá R$1.000, R$800 para o padrão, e a gente vê que esse projeto, esse programa, não está aberto o ano todo, e isso realmente acaba gerando um problema lá na ponta, porque diariamente eu recebo pessoas que não têm condições de colocar um padrão de energia, porque já gastou com investimento na casa, está com a família lá dentro, e acaba gerando esse problema lá na ponta. Sem falar as pessoas que estão ligadas com rabicho, porque o pai às vezes consegue um rabichinho para o filho, e acaba ficando naquela situação, e isso também gera um problema para a rede da Celesc, porque é um cliente que não está com a carga instalada no sistema e é difícil a Celesc se programar, né? E também pressionar a própria Celesc no sentido de colocar a rede compacta sim na distribuição, porque onde tem rede compacta na distribuição, o plantão com certeza vai ter mais tempo para fazer a área comercial e diminuir a quantidade de empreiteiras que estão ligando hoje de forma até muito precária as ligações dos nossos consumidores. Obrigado. Então, só responder ali para o Gilson de Mafra, que eu já anotei aqui a sua sugestão, Gilson, vou levar para o nosso presidente. É lógico que a gente precisa respeitar também a vocação familiar, né, de cada produtor rural e tudo que já existe na propriedade em termos de investimento e tal, mas a gente leva sim, e até porque nessa região específica, por exemplo, do Planalto Norte, a gente tem Canoinhas ali, que é uma grande produtora de erva mate, né? Então já é uma cultura que a região que a gente citou trabalha. Então, além disso, agradecer novamente aí vocês todos pelas perguntas, pela participação e parabenizar os empregados da Celesc, que são guerreiros de verdade, que a gente sabe que não é fácil lidar com o consumidor, muitas vezes, por todos esses problemas que a gente já falou. Então, parabéns a vocês que mantêm a empresa de pé e contem sempre com a Federação da Agricultura e Pecuária para o que for preciso, tá bom? Obrigado e sucesso. O nosso companheiro de Imbituba, eu acredito que essa é uma situação quase estadualizada. A dificuldade dos nossos consumidores de se adaptar. Nós temos as diretorias e a presidência no próprio Congresso, o diretor comercial, afeto essa área de atendimento do consumidor, o Sesconeto, eu vi ontem à noite aqui, acho que ainda está, e o Cleverson também está lá. Estão ouvindo diretamente esse nosso pedido do próprio funcionário e, evidentemente, dentro das possibilidades, tenho certeza que eles vão procurar atender essa demanda dentro de critérios que possam ser honrados pelos consumidores. Quanto menos rabicho, quanto mais qualidade nas ligações, com qualidade técnica, com técnicos autorizados pela Celesc para fazer essas ligações e não rabichos, nós vamos diminuir até o consumo de energia. E os eletricitários sabem disso muito melhor do que eu. Se faz uma linha precária, o consumo de energia é maior do que normalmente seria por uma rede
residencial de acordo com os padrões mínimos necessários. Eu tenho uma pessoa lá que diz, olha, quando mando colocar fio 12, eu coloco 10, quando sempre no excesso, sempre a mais. Mas isso não é a regra, isso é uma exceção, com toda certeza. E quero dizer a vocês que a FACISC tem representação em 12 regionais do nosso estado. Nós temos 12 vice-presidentes regionais. Eu fui em 2 mandatos vice-presidente da região norte. A região norte abrange desde Penha até Itapoá e até Corupá, que é a minha cidade, onde nós temos 2 associações muito fortes, Joinville e Jaraguá do Sul, e onde nós temos 2 médias, São Francisco do Sul e Guaramirim, e as demais, Massaranduba, Schroeder, Corupá, Penha, Barra Velha, Garuva, Itapoá, menores, Araquari também e Barra do Sul. Araquari agora com um crescimento fantástico, com todas essas empresas que estão se instalando lá, e com toda certeza, mas em todas as regionais, nós temos os vice-presidentes regionais, e posso colocar à disposição os encartes da nossa federação para que nas reuniões também sejam discutidos. Nós, em 2012, fizemos um levantamento nas 12 regionais, encaminhamos ao presidente da Celesc e o presidente respondeu por escrito às. Quero também dizer que não esquecemos de Tubarão, ao nosso colega de Tubarão, quando eu falei que tinha pontos assim de muita instabilidade no oeste, no Planalto Norte, que agora está se procurando resolver, e no Sul, é porque nós detectamos isso já anteriormente através das nossas presidências regionais. Eu quero agradecer ao Jair pelo convite, ao Concel, justificar mais uma vez que o Paulo Henrique Simon não pôde vir por um compromisso inadiável. Até vou fazer uma brincadeira com ele, né? No material saiu Pedro, mas não é Pedro Henrique Simon, é Paulo, né? Mas na sua correspondência está corretíssimo o nome dele. Até fiz uma brincadeira, comentei com o Tairone hoje de manhã. Quando o Paulo souber que rebatizaram ele para Pedro, então... Quero agradecer pelo convite, agradecer a atenção de todos vocês. Eu também sou filho de agricultores, que foi estudar posteriormente, mas a gente entende do meio rural também, e a nossa federação tem como integrantes empresas industriais, comerciais, em sua grande maioria, prestação de serviços, e também, em alguns lugares, as associações comerciais e industriais são também agropecuárias junto, em algumas localidades, né? Se não me engano, Campo Alegre é um desses municípios, onde existe essa diversificação entre os associados das nossas empresas. Gostaria, então, de agradecer a atenção de todos vocês, agradecer ao nosso moderador aqui, coordenador, e desejar muito sucesso ao evento, na continuidade, e dizer a todos que continuaremos com vocês até o meio-dia de hoje, e vamos almoçar juntos ainda, e depois temos que viajar, que eu estou fora desde terça-feira já. Eu acabei ficando em Florianópolis, porque não adiantava voltar com o pai, vim de novo para Laguna. Então, depois da reunião de quarta-feira, à tarde, eu aproveitei já para percorrer as diretorias lá, fazer os meus pedidos, que o Cleverson às vezes me pega no pé, né, que eu peço muito, mas não peço nada para mim, isso é importante. E quando a gente não pede para si, não deve ter vergonha de pedir. A todos um proveitoso congresso, parabéns mais uma vez pela organização, pela abertura de ontem à noite, e muito sucesso ao evento.
Congresso dos Trabalhadores da Celesc, na pessoa do Jair. Quero agradecer aos dois debatedores, ao Tairone e ao seu Herman, pela brilhante explanação que fizeram aqui, que com certeza contribuirá muito para a continuidade dos trabalhos até o dia de amanhã. E, em nome, mais uma vez, da organização, agradecer, de fato, porque a gente conseguiu aqui identificar muitos dos nossos anseios no nosso dia a dia também. Então, muito obrigado. E eu, particularmente, em nome da Associação dos Aposentados da APCelesc, agradecer também à organização pelo convite realizado para coordenar esse painel. Em nome, então, da diretoria da APCelesc, agradecer ao Jair, a todo o grupo que está organizando o evento, pela participação da APCelesc nesse evento. Muito obrigado e obrigado a todos vocês.